Então a nossa aula sobre gráficos, vamos conhecer agora mais algumas formatações que nós podemos aplicar no nosso gráfico. Na última aula nós vimos que quando nós clicamos no gráfico, nós podemos configurar aqui colocando novos elementos ou ocultando, podemos configurar estilos no gráfico e podemos aplicar um filtro para mostrar só aquilo que a gente quer no gráfico. Bom, quando a gente clica no gráfico também, além desses botõezinhos, nós temos aqui dois novos menus que aparecem que vão servir para a gente trabalhar o gráfico, que é o menu Design e o menu Formatar. Vamos dar uma passada rápida no menu Design. Então aqui a gente vai poder fazer algumas configurações de design nesse gráfico. Logo aqui no início do menu a gente tem a opção de adicionar elemento de gráfico, onde a gente pode mostrar também e ocultar todos os elementos que nós vimos, que são os eixos, os títulos, rótulos de dados, ou seja, configurar para aparecer valores ali naquelas barrinhas do gráfico, colocar ou ocultar a tabela, a barrinha de erros, linhas de grade no nosso gráfico, legenda e linha de tendência. Tudo isso são elementos que nós podemos inserir ou ocultar no gráfico, que também estão disponíveis nesse botãozinho. Temos o acesso dele também aqui na guia Design. Temos uma opção de layout rápido, onde eu posso definir outros tipos de layout para o nosso gráfico. Basta você clicar em cima e escolher aquele que você quer. Tem um botãozinho alterar cores. Aqui a gente consegue mudar os estilos de cores da paletas diferentes. Tem várias opções de paleta aqui. Basta você selecionar aquela que você quer, que ele vai aplicar no gráfico para a gente. Caixinha de estilos de gráfico, aqueles vários estilos diferentes que a gente pode colocar no gráfico. Basta você clicar em cima que você só posicionar o mouse em cima do modelo, que ele vai te mostrando já como vai ficando esses modelos. Aí quando você gostou de algum que quer aplicar, basta você clicar em cima. Cliquei, aplicou esse estilo no meu gráfico. Depois eu tenho um botãozinho aqui, alternar linha e coluna. O que é isso? Quando eu clico nesse botão, ele vai pegar o que está na legenda e vai passar aqui para o gráfico e vai pegar o que está aqui no meu eixo X e passar para a legenda. Então se eu clicar aqui, ele vai fazer essa alteração. Então os itens vêm para baixo e aqui os meses vêm para cima. Então você pode fazer essa alteração no gráfico a qualquer momento. Selecionar dados é aquele botãozinho que serve para a gente mudar essa seleção que nós fizemos na hora de criar o gráfico. Se eu clicar aqui, eu posso selecionar aqueles dados utilizados na criação do nosso gráfico. Tem um botãozinho aqui, alterar o tipo de gráfico. Então se eu clico aqui, eu posso escolher outro tipo, ou seja, transformar esse gráfico que é agora aqui em colunas, num outro tipo de gráfico. Por exemplo, um gráfico de linhas ou um gráfico de pizza. Então vamos pegar aqui o de pizza, que é um gráfico tradicional. Eu vou clicar nele e vou dar OK. Então tá aí, ele aplica o gráfico de pizza na minha configuração da tabela. Porém, o gráfico de pizza ele funciona apenas com um item. Eu não tenho como fazer um gráfico de pizza que vai pegar os itens e vai pegar janeiro, fevereiro e março. Então no caso do gráfico de pizza, ele está pegando aqui só um mês. Qual é o mês? A gente pode vir aqui para a gente ver. Se eu clicar aqui no filtro, eu vou ver que ele está mostrando todas as categorias e aqui ele está mostrando o mês de janeiro. Poderia colocar o mês de fevereiro, posso colocar o mês de março. Basta eu clicar no que eu quero e aplicar. Esse é o mês de fevereiro, mostrando energia, alimentação, residência e telefone. Aqui, nesse caso aqui, eu trabalhando com esse gráfico de pizza, eu teria que colocar aqui alguma informação para melhorar esse gráfico, Então eu poderia vir aqui no mais e colocar um rótulo de dados, Aí ele vai me mostrar ali o valor que eu quero. Se eu configurar esse rótulo de dados aqui, eu posso colocar ele dentro, posso colocar fora, eu posso escolher aqui aquele que eu gosto mais. Deixa eu pegar esse aqui, melhor ajuste. E aqui dentro do rótulo de dados, eu posso escolher no mais opções. Em vez de exibir valores, eu gosto de colocar aqui porcentagem. Vou tirar o valor. Então ele vai me mostrar
quanto que vale cada uma das fatias da pizza ali em porcentagem. Eu acho que para analisar o gráfico fica bem mais interessante. Então eu vou fechar aqui. Olha que legal, eu sei aqui que o cinza, que é a residência, ele está gastando 57% das despesas são com residência, né? O amarelinho 3% é o telefone, que o telefone representa nesse total de gastos. Isso tudo no mês de fevereiro, que foi o que eu apliquei aqui no filtro, né? Então posso mudar a qualquer momento. Quero ver o mês de janeiro, aplico, pronto, está aí o mês de janeiro. Aí eu tenho que voltar e reconfigurar aqui a questão dos rótulos, ok? Então vou deixar aqui no mês de fevereiro mesmo. Aqui, se eu quiser colocar o título, ele já vai colocar aqui para mim, fevereiro. Então esse aqui é o gráfico de pizza. Se eu clicar numa fatia dessa e puxar, ó, ele separa ela. Dá para fazer umas coisas bem interessantes aqui. Então vamos continuar aqui no nosso menu. Vimos aqui então que nós podemos usar todos esses itens aqui de design do nosso gráfico. Clicando no gráfico, então, além do design, eu tenho o botão formatar aqui, o nosso menuzinho formatar. E aqui eu posso aplicar formatações também. Então aqui no cantinho esquerdo eu tenho aqui uma caixinha que vai definir onde que eu quero aplicar a formatação. Então, de acordo com o que eu seleciono no meu gráfico, eu posso formatar aqui. Então olha só, se eu quero formatar essa fatia do gráfico apenas, cliquei nela, cliquei uma vez, selecionou todas. Cliquei de novo, selecionou só essa faixa cinza. Então eu tenho aqui a opção formatar seleção, que vai formatar exatamente o que está selecionado aqui. Ele me mostra aqui nessa caixinha que seleção que é essa que está feita. Então eu clico no botão formatar seleção e aqui eu posso aplicar formatações nela. Então, por exemplo, quero mudar a cor do preenchimento, escolho uma cor nova e ele vai aplicar naquele espaço. Vou pegar uma diferente que não tem ainda, tá aí, ó. Então ele vai formatar só aquele espaço que eu marquei. Esse preto aqui, ó, cliquei aqui, peguei toda a área do gráfico. Então marcou aqui a área do gráfico e eu posso formatar essa seleção. Então se eu quisesse trocar essa cor, eu poderia escolher uma outra e aplicar no fundo do meu gráfico sem problema. Então é bem tranquilo. Basta você selecionar, selecionei o título, está marcado o título do gráfico, formata a seleção. E aqui eu faço as formatações que eu quiser nesse título do gráfico, em questão de cor, de preenchimento, etc. Posso mudar a fonte desse título? Posso também. Qualquer item aqui de texto que eu clicar e quiser mudar, basta eu vir aqui na página inicial e trabalhar a formatação normal de texto, ó. Vou diminuir o tamanho, ó. Diminuir a letra, diminuiu aqui. Minha legenda também, marquei, quero diminuir a letra, pronto. Posso mudar a fonte? Posso mudar também sem problema nenhum. Basta você escolher aquela que você quer, que ele vai aplicar na legenda. E tudo isso a gente consegue configurar de forma muito simples então, ok? Bom, vou clicar no gráfico de novo, vou voltar no botãozinho formatar para a gente ver mais algumas coisas. Então aqui a gente faz formatação em qualquer parte do gráfico aqui que tiver selecionada. Posso inserir as autoformas, né, aqueles desenhos que a gente tem aqui disponíveis. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui um círculo para alguma coisa, escrever alguma coisa diferente dentro do gráfico, eu posso usar essa questão de formas, né? Aqui eu defino o preenchimento. Posso mudar por aqui também o tipo de formato que eu quero na borda do gráfico, o preenchimento dele, o contorno. Então todas essas são formatações que eu vou aplicar dentro da seleção que eu estiver fazendo. Então no menu formatar a gente formata aí o que a gente quiser dentro do gráfico para deixar ele aí mais bonito, mais apresentável para quem estiver lendo, tá? Então esse aqui é o gráfico de pizza. Vou montar aqui um novo gráfico. Basta vir para recordar, menu inserir, escolhe o gráfico que você quer e pronto, já está criado. E aí é só você aplicar aquelas formatações que você quiser para deixar o gráfico mais bonito aí e apresentável, ok? Então assim, fazer o gráfico no Excel é muito simples.
O importante é a gente treinar, praticar, né, fazer aí as várias opções de formatação que tem, para que a gente conheça e saiba usar na hora certa.